comecei a colocar essa questão da ética no livro, eu quis pensar o seguinte: a ética, então, ela não pode ser um código, ela não pode ser simplesmente uma moral, ela não pode ser simplesmente um costume, ela não é o que está dado, ela é uma outra coisa. Que coisa ela é? Ela é a autoprodução de si. Mas, e aí a gente pode pensar, é a autoprodução de si por via de um questionamento? Claro que sim. Então, a ética é, na história da filosofia, justamente a filosofia prática, no sentido desse questionamento que levou a um determinado tipo de ação. Sobre isso eu vou falar um pouco mais depois. Mas eu quis colocar o seguinte, e aí vocês vejam se faz sentido. Eu quis colocar que a nossa vida é uma vida muito infeliz, porque ela é, sobretudo, uma vida chata. Né? Sabem? Vocês não acham? Eu escuto muito essa queixa, assim, esse diagnóstico sobre a existência das pessoas. As pessoas fazem coisas chatas, as pessoas vivem com pessoas chatas, as pessoas estão sempre sentindo uma espécie de mal-estar no seu cotidiano em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à cidade onde elas vivem, em relação, inclusive, aos próprios valores que elas patrocinam. E um desses valores dos mais esquisitos que as pessoas patrocinam também é o valor do consumo, tudo aquilo que está relacionado com o consumo. Então, as pessoas estão infelizes porque elas fazem coisas muito nada a ver. É chato. Viver se tornou um negócio chato. Na epidemia, no padrão assim, coletivo, né, de depressão que tem sido vivido, você fica pensando, por que as pessoas estão tão deprimidas? Aí vem aquelas explicações lindas da psicanálise. Né? As pessoas estão deprimidas porque, afinal de contas, não há sentido para as suas vidas. As pessoas estão deprimidas porque elas estão sendo muito exigidas e tem pouco espaço para o princípio do prazer. Assim, é muito princípio de desempenho e pouco princípio de prazer. A gente pode usar esse tipo de categoria, né, de explicação para dizer por que as pessoas estão deprimidas. As pessoas estão deprimidas porque elas queriam amor, porque elas queriam afeto. Eu acho que as pessoas estão deprimidas por tudo isso, é claro. Mas, inclusive, elas estão deprimidas porque elas vivem um tipo de mal-estar no cotidiano que é bem fácil de traduzir, a meu ver, nesses termos aí da chatice de viver. Você tem que fazer sempre a mesma coisa, existe uma rotina, você tem horários a cumprir, você tem um papel a cumprir, você deve parecer isso ou parecer aquilo, enfim, tem um princípio de desempenho também relativamente ao seu modo de aparecer diante dos outros, e você meio que não tem o direito de aparecer, ao mesmo tempo você é convidado a aparecer. Os meios de comunicação e esse mundo das novas mídias, né, que a gente mesmo opera no nosso cotidiano, o cotidiano virtual, né? Então a gente participa das redes sociais e ali você é convidado a aparecer também num determinado jeito, um jeito que você tenta transformar no melhor jeito, ou seja, no jeito mais bem desempenhado do mundo. Enfim, podemos dizer, a gente está numa super pressão por todos os lados, mas isso torna a vida uma coisa cansativa, uma coisa chata. E eu quis contrabalançar com essa ideia um negócio que eu vejo assim algumas pessoas, porque eu tiro esse tipo de categoria da observação, claro, das minhas reflexões, mas que são reflexões sempre que derivam de uma atenção ao mundo. E aí eu pensei assim, as pessoas que estão conseguindo viver uma vida mais feliz, e considerando felicidade também como uma categoria ética das mais fundamentais, são aquelas pessoas que estão conseguindo viver poeticamente as suas vidas. Vocês já pararam para pensar nisso? Daí eu inventei um negócio que eu chamei de ético-poética. Aí eu pensei assim, o que é essa ético-poética? A ético-poética é, assim, por exemplo, você poder prestar atenção numa pessoa, sabe? Já pararam para fazer esse negócio? Com força? Você presta atenção numa pessoa. Você lê um livro inteirinho achando que pode ser incrível, mesmo que o livro não seja a coisa que você achou mais genial do mundo. Eu, por exemplo, me dou o trabalho de ler livros que eu nunca leria. Eu leio e até faço resenha sobre eles, assim, comentários, sabe? Coloco no blog. Não ganho nenhum dinheiro,
Nada, não ganho nada em troca. É tipo fazer o bem sem olhar a quem. Já tentaram fazer um negócio desse? Já tentaram fazer alguma coisa assim, totalmente inútil só porque é bonito? E alguma coisa que possa ser feita, inclusive, para uma outra pessoa. Uma pessoa que você nunca viu, nem que você nunca vai ver. Um negócio que, de repente, você fez, não vai ter nem agradecimento. Você não vai ganhar nada. Inclusive, você não vai nem contar para sua mãe que você fez uma doação. Já pensou? Você não vai contar para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo que você fez um negócio incrivelmente diferente de tudo e que isso implicava, de repente, você prestar atenção numa parte do mundo que não vai ter retorno. Em outros termos, essa ético-poética implicaria fazer você sair da sua avareza naturalizada. Sabe? Já pararam para pensar? De ressentimento com a vida, como se a gente tivesse que estar sempre ganhando alguma coisa em troca pela chatice que a gente cumpriu. Então, eu faço coisas tão estúpidas e tão mecânicas e tão chatas que eu quero ser pago. Daria para fazer alguma coisa em que você não vai ser pago, inclusive que vai colocar você numa situação de esbanjamento, assim, que todo mundo vai achar que você é louco? Como um poeta, né? Que faz uma poesia totalmente inútil. Mas digamos que a gente não tenha competência para fazer poesia, porque a palavra não seja a nossa arte, talvez a gente pudesse colocar isso simplesmente nos nossos gestos ou nas nossas posturas no cotidiano. Então, a proposta é, nesse livro, assim, sair de uma ética racionalista e ir para uma ética poética, que seria uma ética em que os afetos criativos e positivos e alegres reposicionariam o sujeito dentro do mundo. Esquisito, né? É bom. Fica divertido viver. Até quando tá ruim, fica melhor. Sabe? Enfim, a vida fica mais bonita, fica menos chata. Aliás, eu acho assim... Gente, eu, por exemplo, vou dar meu exemplo, tá? Mais uma vez. Eu acho nunca nada chato. Quer dizer, tem umas pessoas que são chatas, mas eu não tenho o azar de conviver com elas. Eu não sei onde é que elas estão. E aí, eu fico pensando assim... você dá muita sorte, né? Você só faz coisas legais. Até quando você pega assim, tá num lugar lá, digamos, você foi jantar com seus amigos e apareceu uma pessoa muito da chata. É sempre a minha pessoa mais preferida. A mais chata de todas. Sabe por quê? Porque eu fico escrevendo literatura. E se eu fico só encontrando gente legal, edificante, bacana, do bem e tal, fica muito pobre a literatura. Aí eu adoro encontrar uma pessoa insuportável. Às vezes até eu puxo o meu caderninho de anotações e começo a anotar e começo a entrevistar a pessoa. E como as pessoas insuportáveis, em geral, elas são narcísicas, né? Elas falam, você fica com um arsenal de coisa para desenvolver depois, sabe? Então, estou brincando, mas estou falando sério. Foi um jeito. Aí tem gente que fica assim, nossa, como você aguenta? Aguento nada, eu gosto. É incrível. Estou falando isso, claro, um pouco é brincadeira, mas é muito verdade. É muito verdade porque, claro, você não vai querer morar com a pessoa, mas assim, umas horas de convívio ensinam muita coisa para você. Até porque a gente tem a gente pensa assim, estou me inspirando nas pessoas, as pessoas têm que ser todas legais, né? A gente se inspira também em modelos negativos. São alto material para você fazer arte, tipo literatura, que nem eu gosto de fazer. Aliás, isso é um negócio muito bom de fazer quando você é uma pessoa chata, porque quem faz literatura, né, Luiz? Quem faz literatura deixa de incomodar os outros. Você fica tantos anos, tanto tempo, tantas horas do seu dia trancado no seu escritório, no seu gabinete, no seu quarto, escrevendo, que você nunca mais vai incomodar nenhuma pessoa. Então, a gente pode recomendar para as pessoas chatas, inclusive, esse tipo de coisa. Vai produzir vai escrever um conto, vai escrever um romance. Senta lá, escreve. Enfim, estou falando isso para brincar, mas um pouco é verdade também. Bom, aí andando. Nessa tentativa de construir de maneira um pouco mais sistemática essa ideia, então, dessa ético-poética, eu, pensando durante todos esses anos, resolvi explorar 3 perguntas. Uma delas fui eu que inventei, as outras 2 não. Uma é uma pergunta que é a seguinte:
Vocês devem conhecer, porque é uma pergunta que está na tradição, apareceu na obra do Freud, na Antiguidade Clássica, naquele poeta chamado Píndaro, e num livro do Nietzsche, o filósofo que morreu em 1900, também essa pergunta aparece. A pergunta é: o que estamos... não, melhor, como me torno quem eu sou? Então, essa pergunta é uma pergunta que está próxima daquela pergunta do conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que o Sócrates puxou para a filosofia. Mas essa é uma pergunta que coloca, digamos assim, a questão da própria, do próprio autoconhecimento num tempo que é movimento, num tempo que é devir. Então, eu não sou uma substância única, eu não nasci pronto, não surgi do nada dentro desse mundo, não vou morrer do mesmo jeito que eu nasci, obviamente. Eu não tenho uma alma que já veio pronta e que é estática. Ao contrário, eu vou me tornando alguma outra coisa. O Píndaro, nesse caso, está muito mais próximo daquela ideia do Heráclito, né, de que eu não vou me banhar 2 vezes na mesma água do mesmo rio, e de que alguma coisa está acontecendo comigo que, na verdade, eu sou um acontecimento. Cada um é um acontecimento. E essa pergunta, acho que é uma pergunta boa da gente se recolocar na nossa época. Numa época em que nós todos somos diariamente convidados a nos dessubjetivarmos, em que nós somos convidados à nossa própria autonadificação, né, em que a gente é convidado para não ser nada, essa é uma boa pergunta, uma pergunta que nos recoloca no clima, na atmosfera da nossa autoconstrução, que é aquilo que a gente veio fazer nesse mundo enquanto nós somos indivíduos, naturalmente indivíduos, né, nós temos que viver a nossa própria experiência. Quando a gente fala em dessubjetivação, isso é uma questão séria, porque eu falo assim, a gente é convidado, né? A gente é convidado mesmo pelo Estado, pelas instituições, a gente é convidado... tem certas pessoas que atualmente, a gente pode pensar assim, elas são convidadas ao suicídio, inclusive, né? Vocês lembram do Van Gogh? O Artaud escreveu um texto sobre ele que chamava Van Gogh o suicidado da sociedade. A pressão que certas pessoas vivem, e pessoas que estão, sei lá, em posições estratégicas ou que estão com excesso de sensibilidade, é um convite realmente à morte, um convite ao suicídio. E, quer dizer, eu não estou, com essa minha ética poética, querendo negar que as pessoas sofrem demais, ao contrário. Mas, nesse caso, acho que nós podemos pensar que essa pergunta ela pode nos recolocar num lugar de experiência, de uma experiência que é a experiência que a gente tem com a gente mesmo, que é uma experiência da qual nós somos alienados por diversos caminhos. Então, como viver a própria autoexperiência? E aí eu quis, assim, para justificar isso, claro, fui pensar um pouco o conceito de experiência nos filósofos, pensar essa experiência de si, mas eu peguei um pouco também da literatura, sabe? Porque às vezes a gente aprende mais filosofia ainda para os textos literários, a gente assim se conecta com as questões filosóficas mais nos textos literários do que em outros. E vocês que são do direito, vocês devem ter lido bastante Kafka, né? Leram? Então, vocês devem ter lido aquele texto da Metamorfose, o texto Diante da Lei, o texto da Colônia Penal. E, se não leram, leiam, né? Esses textos são textos que problematizam a lei. E o que é a lei? A lei é o todo. A lei é aquilo que nos devora. E a lei é, segundo Kafka, aquela porta, né, que a gente não pode ultrapassar enquanto, ao mesmo tempo, nós estamos dentro dela. É esse estado de exceção eterno, né, dentro do qual a gente surge, dentro do qual a gente nasce. Mas eu quis pegar o Kafka nessa história toda para discutir o sentido da experiência no Kafka, que vocês vão lembrar, por exemplo, falei desse conto Diante da Lei, a porta aberta pela qual você deve passar, sendo que, ao mesmo tempo, você já estava dentro, já que a porta está aberta, você já estava dentro daquele lugar no qual você deveria passar. Mas esse texto da Colônia Penal, por exemplo, que é um conto um pouco maior, que eu não vou contar para vocês, mas vou só pegar o tópico que interessa. A lei é uma sentença que é escrita com agulhas nas costas, na pele do condenado, sendo que o condenado nunca vai saber qual era o texto que estava sendo escrito na sua pele. Então, está escrito na pele, você vai conhecer na pele, mas você não vai saber na sua consciência o que está acontecendo. Essa é a estrutura da lei. Eu usei isso para a gente pensar
o conceito de experiência. Por quê? Porque, se a gente pega um outro autor, que é o Walter Benjamin, ele falava do empobrecimento da experiência na nossa época. Ora, o que é a experiência? A experiência é o que vocês estão vivendo agora, por exemplo. Vocês estão me escutando. Vocês estão pensando um tantão de coisas porque vocês estão me escutando. Uns estão achando chato, outros estão achando legal, uns estão com sono, outros estão preocupados com o que tem que fazer antes, depois. Tem alguns que esqueceram do antes e do depois e estão aqui. Esses estão na experiência. Quem esqueceu o que estava fazendo antes de chegar aqui e esqueceu o que vem daqui a pouco, esse está dentro da experiência. A experiência é um negócio muito interessante de se ter e nós somos loucos pela experiência. Por isso que a gente sai para dançar, para beber, sei lá, por isso que às vezes a gente está assim sofrendo, sei lá, entra debaixo do chuveiro, né? Vai tomar um banho, sei lá. Você faz alguma coisa na tentativa de voltar para dentro de você mesmo. Isso é a experiência. Você quer voltar para você. Você quer ficar ao mesmo tempo com você mesmo, você e aquilo que você não é, no mesmo espaço. Você quer se reencontrar, digamos assim, com o seu próprio corpo. E a experiência implica a tentativa de fugir de uma mediação. É como se eu pudesse, de repente, esquecer o mundo ao meu redor, todas as mediações das quais eu sou vítima, todas as minhas obrigações, tudo aquilo que me cobra, que me chama, se eu pudesse entrar na minha própria história, no meu aqui e no meu agora. Só que, ao mesmo tempo, nós vivemos numa cultura em que isso é meio que proibido. Então, a gente só consegue estar nesse lugar na contramão dos outros lugares aos quais a gente foi chamado. E isso é muito difícil. Só que, se a gente não faz isso, nós nos sentimos mortos. O sentimento de estar fora da experiência é o sentimento de alienação. E a alienação é isso que nos incomoda. No fundo, é isso que nos dá um tremendo mal-estar. A gente não está com a gente mesmo. E sabe aquela sensação de chegar de noite no travesseiro e conseguir dormir em paz? Sabe a consciência tranquila? Já tiveram? É isso aí. É uma consciência tranquila que não é uma consciência... Claro, não é uma consciência que, obviamente, ela nunca se vendeu. E ela não é uma consciência ansiosa. Ela é uma consciência que está entregue à experiência do tempo e, ao mesmo tempo, enfrentando aquilo que é o sentimento de verdade de si em relação ao mundo contemplado, ao mundo que também demanda algo de mim. Enfim, eu quis colocar essa questão, então, do como me torno aquilo que eu sou, pensando nessa ideia de experiência, de eu poder estar vivendo aquilo que eu tenho que viver, mas é óbvio que essa experiência ela não é nunca plenamente corporal, ela não é simplesmente afetiva, ela é também uma experiência de pensamento. Então, eu preciso estar pensando naquilo que eu estou vivendo enquanto eu estou vivendo. Nesse caso... Óbvio que, no livro, aí eu fico tentando elaborar essa ideia de que o pensamento também é uma forma afetiva e que eu não posso pensar fora do meu afeto. Claro que eu tenho em vista essa ideia do Nietzsche de que a razão é o mais potente dos afetos. Quer dizer, eu penso com o meu afeto e a linguagem que permite a exposição do pensamento e que é o próprio pensamento, ela é totalmente afetiva. Então, é óbvio que aqueles que fazem, por exemplo, no Brasil hoje, o discurso do ódio são cheios de ódio. Não é só um discurso, o ódio. O ódio aparece na forma das palavras e das ações físicas que resultam dessas palavras ou da ausência delas. Mas, enfim, as coisas vão para o lugar que tem que estar em função dos afetos que estão na sua base. E um dos personagens que eu uso nesse capítulo sobre essa pergunta, um personagem assim que você citou até, Rubens, que é o Eichmann. Vocês leram aquele livro da Hannah Arendt que chama Eichmann em Jerusalém? Não leram? Anotem e leiam. Eichmann em Jerusalém. Eu escrevi um artigo. Vocês lembram daquele filme da Hannah Arendt que rolou no ano passado? Que é daquela Elisabeth von Trotta. Lembram disso? Vocês viram o filme? Então, veja. Aí, assim, eu até falei desse filme no meio do livro ali, porque eu achei interessante o retrato que ela fez. Quando eu escrevi um artigo, então, sobre esse filme para a revista Cult, onde eu tenho coluna, um
psicanalista lá de Porto Alegre me escreveu um e-mail me xingando muito. E é um psicanalista judeu. E ele falava assim... E eu falei... O que eu falei no meu artigo? Que ninguém tinha entendido. Quer dizer, pelo menos a comunidade judaica não tinha entendido a comunidade judaica que se rebelou, né, que se contrapôs a Hannah Arendt na época que ele escreveu esse livro, não tinha entendido a grande questão que estava nesse livro. E qual era o problema que a Hannah Arendt colocou? Ela falou nesse livro sobre a tese, que ela também nunca elaborou muito, que ela falou meio en passant, e que já rendeu muitos outros livros, que é a tese da banalidade do mal. E quando eu falei disso, esse psicanalista me escreveu assim muito indignado, dizendo que a Hannah Arendt não tinha entendido o Eichmann, porque o Eichmann era um perverso, sim. E aí eu tinha colocado, e eu tentei elaborar isso melhor no livro, que agora vem a público, do que na época daquele artigo, porque a questão que eu tinha percebido era a seguinte: se a gente diz que ele é perverso, fica fácil, nós somos normais, ele é perverso, né? Quer dizer, nós somos apenas neuróticos, pessoas aí da vida, e o Eichmann é que é o doido. O doido é o maníaco do parque lá, o doido é o menino que matou os coleguinhas no Realengo. Sei lá, a gente tem um monte de doidos aí para dizer eles são doidos e nós não, né? Então, há uma construção social da loucura do doido. Todo mundo que leu, enfim... O Alienista sabe como que isso funciona, tem uma ciência. Todo mundo que leu Foucault, a História da Loucura, sabe como que isso funciona. Enfim, podemos usar isso podemos aplicar isso ao perverso, como agora se aplica, por exemplo, aos ativistas, né? Diz lá, esse é o doido da vez, o maluco da vez, o criminoso da vez. E fica muito fácil. Então você diz, eles são assim, nós não somos. Eichmann é um perverso, eu não sou. Bom, o que a Hannah Arendt fez, e que causou mal-estar mesmo, é que ela disse assim, se é judeu, nazista, brasileiro, marroquino, africano, japonês, americano, é tudo igual. Bom, o que está acontecendo agora entre Israel e a Palestina não é ótimo? Desse ponto de vista da evidência da tese, é tão triste. Mas é tão interessante de ver como a tese é consistente. Então, quem mata quem? Ao mesmo tempo, isso não diz respeito, simplesmente não pode dizer respeito a uma natureza humana, como se isso fosse o destino inevitável da condição humana. E a gente pode pensar, a condição humana é algo que é construído a partir das liberdades dos grupos e dos indivíduos, mas construído a partir de um projeto que vai se desenvolvendo. E a Hannah Arendt, então, quando escreveu esse livro, ela, analisando o Eichmann, ela percebeu que ele era uma pessoa igual às outras. O que tinha de horrível no Eichmann? Não tinha nada. Horrível, claro, o que ele fez foi horrível. Mas, assim, olhando a psique, olhando o discurso do cara, olhando a pessoa dele se expressando lá no julgamento, ele era simplesmente mais um igual a todo mundo. Ele era um burocrata a fim de uma carreira bacana no regime, na firma onde ele estava trabalhando. Ele era um funcionário que funcionava conforme as regras do jogo. Claro, a gente vai dizer, mas eu não faria isso. Ai, gente, a gente tem que perguntar o contrário. A gente tem que perguntar se eu faria isso. Será que eu faria isso? Perguntar assim, eu faria isso? Eu tenho certeza que muitos de nós não fariam o que ele fez, mas muitos de nós faríamos o que ele fez. Vocês viram aquele filme Um Homem Bom? Viram? O cara era um professor da universidade que tinha um amigo judeu, que era um psicanalista lá, aí o regime nazista chega, aí o sujeito vai se dando bem na instituição e fingindo que não está vendo nada. Depois ele começa a descobrir que estava acontecendo um monte de coisas, mas isso não permite que ele saia da cena. E nesse livro aqui, eu resolvi falar do Eichmann como essa figura, então, apavorante, e apavora também porque, eu até coloquei essa questão, né, a tese da banalidade do mal, ela é assustadora, porque, na verdade, a banalidade do mal significa que o mal é partilhado por todos nós. O que significa o banal? O banal é aquilo que todo mundo usa. Não é só que já não importa. Digamos, a gente pensa o banal como aquilo que não importa. Não é isso. O banal, você sabe de onde vem a etimologia de banal? Aliás, tem um capítulo sobre a etimologia de banal no livro.
Banal era o forno que as pessoas usavam lá na Idade Média, no castelo. Tinha um forno que o senhor, dono do castelo, deixava todo mundo usar. Banal é isso. Banal é aquilo que todo mundo usa. Então, o mal, tipo a corrupção, a banalidade da corrupção na nossa cultura é da ordem desse mal. Todo mundo usa, todo mundo faz e está tudo bem. A gente finge que não viu, assim, não cria muito caso em torno disso, e tem um acordo tácito entre nós de que isso vai funcionar numa boa. Ninguém se questiona, ninguém se preocupa muito, deixa acontecer desse jeito, né? Então, eu coloquei para pensar isso, junto com essa questão desse personagem, Eichmann, que é o sujeito ordinário, que é o homem comum, que é a pessoa do dia a dia, capaz de fazer uma coisa dessas, como qualquer funcionário público que recebe uma propinazinha, como qualquer pessoa, aliás, que faz um acordo que não deveria ser feito num contexto, enfim. Vocês, juízes, vão receber muitas sugestões ao longo da vida, né? Vocês vão ser convidados à corrupção cada vez. O que vocês vão fazer com isso? Bom, mas eu quis também discutir isso e coloquei um outro personagem muito importante para Hannah Arendt nesse capítulo, que é o Heidegger. Heidegger era o professor que foi reitor de universidade no período do nazismo, que escreveu 1000 elogios aos nazistas, que depois, quando o regime deixou de ser legal, quando ele, enfim, acabou, o 1945 acabou tudo, ele passou um tempo, ele escreveu uma carta pedindo desculpas. E basta eu pedir desculpas? Heidegger, talvez a gente pense, teria sido mais justo, ele como filósofo, com toda aquela conversa dele, que, aliás, uma filosofia fundamentadora do nazismo, né, um negócio assustador do ponto de vista epistemológico. Heidegger talvez devesse ter fugido, assim, se escondido, devia ter vergonha, mas não, ele era um cara do poder, então ele estava hora de um lado, hora do outro. E o Adorno, Theodor Adorno, que é um filósofo aí, enfim, o cara que inventou a indústria cultural, que discutiu essa questão pela primeira vez, autor de Dialética do Esclarecimento, que é um livro do período do nazismo, né, junto com Horkheimer, enfim. Esse autor, na época, ele era judeu e ele foi para os Estados Unidos, caçado, fugido, assim, para não morrer. O Benjamin morreu, né, como vocês sabem. E o Adorno escreveu nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa muito interessante que saiu publicada com o título de A Personalidade Autoritária. Já leram esse negócio? Então, é uma pesquisa que ele fez junto com psicólogos, sociólogos, um bando de gente lá. E eles ficaram pesquisando justamente essa configuração subjetiva do potencial fascista. Que, enfim, quem entrava no partido nazista é porque tinha um potencial fascista. E aí eles vão pesquisar isso, não na Alemanha, nem na Europa, vão pesquisar isso nos Estados Unidos. E a conclusão do estudo é que os americanos eram tão potencialmente fascistas quanto eram os alemães. Se a gente fosse aplicar isso aqui no Brasil agora, ainda por cima que há um crescimento assim avassalador da mentalidade fascista, ia ficar incrível. A gente ia assim só comprovar o que é também evidente aos nossos olhos diante dos discursos que estão sendo promovidos e que a gente vê na televisão e nos jornais, enfim, nas redes sociais. Há um levante, né, verdadeiro, assim, não só de um conservadorismo, mas do fascismo, que é assim, cuja característica mais básica é a declaração de ódio ao outro, né? Tem um outro lá, então eu o odeio. Isso está muito claro entre nós. E eles desenvolveram essa pesquisa uma escala, eles chamavam de escala F, né, escala fascista. Porque assim, existem fascistas em diversas gradações. Então, tem os mais furiosos, é que nem ateus, né? Existem ateus em diversas gradações e crentes em diversas gradações. No ápice da crença, a pessoa vira fundamentalista, por exemplo. No ápice do seu potencial fascista, a pessoa vira um nazista e resolve matar ciganos, judeus e negros e por aí vai.